Damos-te as boas-vindas ao nosso universo das gotas intemporais, onde a inspiração nasceu de uma simples conversa entre amigas ao telefone. Eu sou a Ângela. E eu sou a Teresa. Numa perspectiva de partilha responsável, prepara-te para uma vivência cativante, repleta de experiências autênticas, risos contagiantes, soluções fora da caixa e insights que transcenderão o tempo. Convidamos-te a embarcar nesta linda viagem, porque afinal, a harmonia da vida é o dançar das gotas intemporais. Damos as boas-vindas a mais um episódio das Gotas Intemporais. Hoje estamos aqui com uma convidada que é a Juliana, bem-vinda. Obrigada. É verdade, bem-vindo mesmo, não é? E ainda por cima ela fez uma viagem enorme, porque estamos a falar de Brasil à Índia, não é? Isto é muita hora de voo. Sim, fui em outubro. Eu sempre estou indo para a Índia. Nos últimos anos tenho dividido a minha vida entre Índia e Brasil. Na realidade, alguns países da Ásia. Também frequento a Tailândia, porque um dos meus professores mora lá. Mas basicamente é Índia e Brasil. Por causa da pandemia eu não pude ir para a Índia, mas ano passado voltei, então estou lá aprendendo, também continuo dando as minhas aulas online e vim para cá, para Portugal, ter a oportunidade de estar aqui no podcast. Que bom, nós estamos muito felizes a receber, não é? Bem-vinda. Muito obrigada. Muito felizes, por cima nós já sabemos que ela é uma mulher de fogo. Não é que eu gosto muito da palavra indiana, como é que se diz? Diz lá, que eu gosto muito. Jwala. Jwala. E então, não é preciso quebra-gelo hoje, porque nós temos fogo que chega. Mas tenho que alertar os nossos queridos intemporais que hoje nós temos bolinha vermelha no ecrã. Portanto, qualquer criancinha querida que esteja aqui, que o variado não está hoje. Hoje não. E, portanto, então vamos ter bolinha vermelha, não é? É só para avisar. Vamos só fazer aqui umas breves perguntinhas. Vamos. À Juliana. Vamos. Assim, de introdução. Por acaso estão grandes as letras, mas neste momento não preciso. Juliana, uma coisa que adores fazer? Uma coisa que eu adoro fazer, tem que ser uma. Eu adoro dançar. Adoro. Estamos alinhadas. Adoro. Três dançarinas aqui. Adoro. Que tipo de música vocês gostam de dançar? Eu gosto de dançar, olha, muito música brasileira. Danças de salão. Aliás, eu até acho que ainda não sabem, mas eu dei aulas de dança. Sério? Não sabia dessa. Não sabias? Dei aulas? Sim, mas de passos base, de salsa. Valsa? Pronto, valsa, não cheguei à valsa. Não. Foi um grupo que eu juntei assim, por brincadeira. Não sou professora, não é? Mas porque gosto. Também não dei, não chegamos lá. Então, tá bom. Dança é bom. E assim, uma curiosidade sobre ti. Uma curiosidade sobre mim. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu joguei na seleção piauiense, que é do meu estado, no Piauí, de basquete. Acho que é uma grande curiosidade, né? Porque o meu tamanho, eu sou bem pequena. Mas eu jogava na seleção piauiense de basquete. Uau. Muito bem. E não continuaste? Não, eu não continuei porque essa é uma história muito engraçada, na verdade. Porque eu me apaixonei. Na verdade, eu comecei a jogar basquete porque eu era apaixonada por um rapaz que jogava basquete. Eu vi ele jogando basquete, me apaixonei e eu decidi, como eu era assim, como eu vou chegar nessa pessoa, né? Decidi, então, me matricular no basquete para me aproximar dele. Passei 1 ano jogando basquete, me dedicando ao máximo e fiquei muito boa. Acabei sendo convidada para participar do time do meu estado. E aí uma vez, assim, 1 ano depois, teve uma festa do basquete. E dos homens, assim, com as meninas, mas os meus pais não deixavam eu ir para festas. E eu fui escondida. Só que no meio da festa os meus pais me ligaram e eu não consegui manter a mentira. Então eu contei
surtei, assim. E meu pai foi me buscar com muita raiva e me proibiu de jogar basquete. Nossa, essa Ele me história. trocou de time, sabe? Ele falou, não, você não vai mais jogar aqui. Você vai jogar em outro time. Depois dali, por 6 meses. Então, depois, quando eu voltei, já não era mais a mesma coisa. Mas foi isso que aconteceu. Nossa, ainda bem que não temos meninos a ouvir o podcast. Mas é interessante, não é? Como é que o desenrolar da vida, não é? Das ações. Não deixa de ser uma curiosidade, não é? Sim. Com certeza, uma história grande curiosidade. marcante, Gostei, uma história não é? marcante. Sim, não é? uma história marcante. É giro, por acaso. Olha, se tivesses assim que escolher uma tecnologia, qual seria? Ou que gostarias de ter, ou que achas que até poderia ser inventada, em termos de tecnologia? Uma tecnologia que poderia ser inventada. Nossa, essa pergunta... É muito à frente. eu gostaria de, com certeza, transmitir os cheiros da Índia pela internet. Aham. Porque é uma coisa que me marca profundamente. Quando eu vou para os templos ou em determinados bairros indianos que tem muitas flores, muitas banquinhas de flores, muitas especiarias. Então, isso me marca sempre assim. Então, assim, acredito que se eu pudesse fazer stories e o aroma pudesse sair, uau, seria um grande presente que eu daria para as pessoas. Eu ia gostar dessa tecnologia. Quer dizer, ser o lado positivo dos aromas, porque quando é os outros é melhor desligar, não é? A tecnologia. Mas pronto, a tecnologia também és tu que fazes a gestão. Verdade. Ainda bem que há 2 botões, não é? On-off. Não. Muito bem. E se tivesses que destacar uma influencer ou um podcast que ouves, assim, o que é que dirias até para os nossos seguidores? Uau, tem um podcast que eu já escutei várias vezes, mas para falar a verdade eu não lembro o nome do dono do podcast, mas o nome desse podcast é The Emerald. Emerald. E esse podcast, ele é um podcast com muita contação de história. Então ele conta histórias, é um podcast geralmente longo, ele conta histórias, tem uma produção sonora por trás. Eu gosto de colocar os meus fones e mergulhar nas histórias que ele compartilha. E ele compartilha histórias interessantíssimas. Teve inclusive um episódio que me marcou muito, onde ele fala sobre os adornos e como os adornos sempre estiveram associados com o desenvolvimento da própria consciência humana. E é assim, é fenomenal. Esse podcast, para mim, assim, é... Nossa, o que é que eu diria incrível. daquele adorno lindíssimo que ela tem? E tu também, estás com serpente. Este adorno foi um presente. Fui presenteada Muito bonito. pela Ângela. Oh, não era para dizer. Mas que é lindo, é. Mas fui presenteada pela Ângela, porque ela me recebeu, acredito que seja lindo contar isso, ela me recebeu no aeroporto, me trouxe uma rosa vermelha, porque ela sabe que eu tenho essa ligação, nós temos essa ligação com a Irmandade das Rosas, com essa linhagem de Maria Madalena, então ela me recebeu com uma rosa vermelha. Quando eu cheguei, eu senti um calor no meu coração. E ela, quando olhou para esse colar, que ela viu que pareciam pétalas, ela me presenteou, então, muito especial. Olha que lindo, não sabia disso. É um adorno, né? Os adornos, eles têm a característica de ter significados. Para além de serem joias, meras joias, na verdade, contêm significado. E se a gente observa nas culturas ao redor do mundo, isso é um assunto, inclusive, bastante feminino. Se a gente observa nas culturas ao redor do mundo, os adornos, eles sempre foram usados para simbolizar determinada habilidade conquistada, determinada característica energética, determinado desejo. Então, os adornos sempre carregaram esse símbolo, né? Então, ao redor do mundo, a gente pode... Sim, sim. Independentemente da cultura, não é? Independente da cultura. Em todas as culturas existe a arte de adornar o corpo. Inclusive, esse é um dos capítulos do Kama Sutra, para quem não sabe.
Nós já vamos Sim. olha, a temperatura a subir. Né? Temperatura a subir. Bem, vamos entrar então um bocadinho no assunto que nos traz cá hoje. Queres fazer uma breve apresentação daquilo que vamos conversar e como é que começou essa tua jornada? Essa minha jornada começou quando eu percebi como eu era desconectada do meu corpo de mulher. Eu tive, meu primeiro contato com o meu corpo de mulher especificamente foi com a minha menstruação. Mas a minha primeira menstruação, a primeira vez que eu sangrei, não foi nada celebrado, não houve nenhum ritual, ninguém me iniciou nos segredos femininos, como nas culturas ancestrais se fazia. Na realidade, a minha mãe falou, nossa, você começou a menstruar, e no colégio eu já tinha recebido aulas sobre menstruação, então tudo bem, agora é hora de usar um absorvente. E ele foi o meu primeiro contato, mas a menstruação não era nada mais do que aquele líquido vermelho que saía do meu corpo, aquelas dores, aquelas contrações, a possibilidade de ficar grávida. Eu não sabia muito sobre o meu corpo. E eu sou formada em Direito, a minha primeira formação acadêmica, e eu não fazia atividade física, mas eu conhecia o meu corpo apenas músculo, ossos, o corpo mecânico que vai para a academia, levanta um peso, baixa, senta, levanta. E a minha primeira entrada nesse corpo foi com o yoga. E eu, através do yoga, comecei a adentrar os níveis mais sutis do meu corpo, né? As sensações mais sutis do meu corpo. Comecei a olhar mais para a minha respiração, as sensações que a minha respiração causava. E eu fui para a Índia a primeira vez. E quando eu estava na Índia, praticando yoga todos os dias, tendo a minha vida, eu comecei a me questionar por que na aula de yoga ninguém falava da minha ione, da minha vagina, do meu clitóris, do meu útero, dos meus ovários. Por que ninguém fala disso? Quem é que vai me falar sobre isso? E começou a me dar uma curiosidade sobre esses temas. E o mais interessante é que a vida, né, tem umas maneiras de dar uma coragem a mais pra gente, né? Quando a gente tá em cima do muro, porque eu tava assim, será que eu devo continuar fazendo yoga ou será que tá na hora de procurar algo mais profundo relacionado ao meu corpo de mulher? Eu sofri uma lesão praticando yoga, uma lesão na costela. Isso com que idade que estamos a falar, mais ou Então, menos? eu tinha 27 anos. 27. 27 anos. Certo. E eu tive uma lesão na costela, praticando yoga. E ali, naquele momento, me falaram, olha, é bom você dar um tempo nessas práticas mais intensas de yoga, procura práticas mais sutis. E no primeiro momento, nos primeiros dias, eu fiquei um pouco perdida, porque eu estava na Índia para praticar yoga. Só que aí, acabei recebendo um e-mail de uma pessoa que é muito especial para mim, falando sobre um professor que estava na Tailândia, que tem uma escola na Tailândia, que é do lado da Índia, e que ele ensinava a parte de alquimia interna, que é uma parte do taoísmo, e falava sobre alquimia sexual, que é sobre energia sexual. E aí, quando eu entrei no site, eu falei, uau, tá começando um curso daqui a 15 dias. Então, eu peguei um avião e fui para a Tailândia. E fui para essa escola. E ali eu comecei a mergulhar em um mundo, para mim, completamente novo. De entender os aspectos sutis do meu corpo. De entender os aspectos, o que são meus ovários. Tudo bem, eu sei que os meus ovários têm óvulos. E esses óvulos podem gerar uma criança. Mas existe muito mais do que isso. Existem aspectos energéticos, sutis desses órgãos. O que o meu útero é? O que os meus ovários são? O que os meus seios são? O que a minha energia sexual realmente é? Então ali eu comecei a aprofundar imenso. A aprofundar, né? E também fui resgatando partes de mim, porque nesse processo de autoconhecimento eu comecei a olhar para a minha história e eu comecei a perceber como eu fui abusada.
Abusada, eu acredito até pela cultura, né? Porque, assim, eu acho que a gente sofre um grande abuso coletivo, que é propaganda de absorvente. O líquido que jogam no absorvente é um líquido azul. Isso é um abuso. É um microabuso. Porque o meu líquido não é azul. Ele é vermelho, ele tem um cheiro, ele tem uma textura. E tudo isso fala sobre a minha saúde, inclusive. Mas eu não fui ensinada. A gente não é ensinada a olhar para o sangue como um sinal vital. É verdade. A gente não é ensinada a analisar o sangue. Como é que está meu sangue menstrual? Porque isso fala sobre como estão meus órgãos. Muito. Eu não sou ensinada, então meu sangue é azul. Isso é um abuso. Eu não estou sendo ensinada sobre o que eu sou. Tinhas pensado nisso? Não, assim, nesta perspectiva de... Então, ou, por exemplo, você vai num médico comum. Quando você fala que, eu estou menstruando, eu estou com cólica, ele vai te passar um anticoncepcional. Isso é outro abuso. Na minha visão, se você, assim, eu sei que talvez o que eu fale aqui, algumas pessoas dizem, não, mas eles fazem o melhor por nós. Para mim é um abuso. Né? Para mim é um abuso cultural. Além dos abusos que às vezes a gente acaba sofrendo mesmo, né? Que é pessoas tocando no nosso corpo sem permissão, a maneira com que a gente aprendeu a lidar com a nossa própria energia sexual e com o sexo. Às vezes, dentro de um relacionamento amoroso, você nem tá querendo fazer sexo, mas você acaba fazendo. É uma forma de abuso também. Até porque, aproveito tu dizes isso, que a energia sexual é diferente do sexo. Sim, Não é? com certeza. Muita gente confunde e mete tudo no mesmo pacote, mas não é, pois não? Não, não é. Energia sexual, dentro da medicina chinesa, é chamada de Jing. A energia sexual, ela é a energia que tem a mais baixa, mais tangível vibração do corpo. Então, ela é uma energia de vitalidade. Ela é uma energia que faz a matéria ficar junta, de acordo com esse conhecimento. Essa energia é o que faz as nossas células se multiplicarem. É essa energia de multiplicação da própria vida, tanto para criar um novo ser, como também para continuar me recriando, continuar criando saudavelmente as minhas células. Isso é energia sexual. Essa energia sexual, ela pode ser transformada em energia que a gente chama de Qi, que é energia vital, que tem mais a ver com os pensamentos e emoções, e também pode ser transformada em energia espiritual, que é energia que conecta a gente ao que está além da matéria, ao que não está além da dualidade. Mas o básico é ali a energia sexual. Se a gente vai fazer sexo ou não com essa energia, é outra coisa. Né? Então, a gente não tem esse conhecimento. E eu reconheci na minha vida que eu não tinha. E porque eu não tinha, é claro que isso representa um adoecimento, de alguma forma, né? Não que eu estivesse realmente doente. Eu nunca encontrei, por exemplo, cisto nos meus ovários, eu nunca tive uma endometriose. Mas se eu estou desconectada de mim, e eu tenho uma ignorância sobre realmente a potencialidade do meu corpo, da minha energia, é uma maneira de adoecer, de estar doente, né? De não estar realmente usufruindo, vivendo, conectada com tudo aquilo que eu posso ser, com tudo aquilo que eu fui desenhada para ser. Isso. O que é que dirias então, que eu conheço muita mulher que tem muitos quistos no peito, não é? E o que é que tu dirias a respeito desse tema, por exemplo, não é? Cistos nos seios, né? Exatamente, nos seios, não é? Tem tanta mulher que é completamente desconectada, né, dos próprios seios. Tem tanta mulher que não gosta dos próprios seios, olha para os próprios seios, porque isso também é outro abuso. Qual é o outro abuso? Existe um padrão de seio na nossa sociedade. Os seios da mulher, não importa a idade, eles têm que ser duros, empinados e tem que ter um determinado tamanho. Estão estramados agora aos 50 Se os teus seios não forem assim, tu vai ter que abrir a tua carne, colocar um silicone dentro. E isso é totalmente normalizado na nossa sociedade. Colocar um pedaço de silicone dentro do corpo normal. É uma desconexão.
Total. Então, assim, tem muita mulher que não gosta dos próprios seios. Tem muita mulher que não toca os próprios seios. Tem muita mulher que não reverencia os próprios seios. Então, cistos nos seios... Por que se forma um cisto dentro do corpo? De acordo com o que eu aprendi, é porque tem coisas que querem sair, por exemplo, lágrimas, e que se não saem, Ficam condensados. esse líquido que sairia formará algo dentro do próprio corpo. Então, por exemplo, tem miomas que são curados porque a mulher voltou a chorar. Porque tem mulher que parou de chorar, não chora, não acessa a emoção. Eu já curei, assim, eu não, né? Porque quem sou eu? Mas as técnicas da medicina chinesa já curaram alunas minhas que tinham cistos. E é simplesmente fazer massagem nos seios. Massagear os seios, porque o seio é uma bolsa de gordura. É uma bolsa. Eu estou a precisar de massagens. Nossa. Eu estou a quero um precisar, bocadinho da minha porque gordura. eu tenho Sim, é assim, é uma bolsa de gordura super sensível, que tem os mamilos, que são conectados a todas as glândulas endócrinas do corpo, mas sim, é gordura. Então, é gordura, as toxinas elas passam, elas precisam circular. Se eu não toco, se eu não massageio os meus seios, se eu não balanço os meus seios, as toxinas, os líquidos ficam presos. Eles precisam circular. Então, massagem nos seios, sorrir para os seios e massagear os seios. E eu dissolver. sou uma mulher com muitos quistes, mas desde adolescente eu fui atleta de competição de natação e criei todas as fibroses, não é, no fundo do músculo, e fiquei com um peito cheio de quistes daqueles normais, não malignos, não é? Mas já estão aqui há anos e anos e anos. Por exemplo, uma massagem então, ou seja, massajar, fazer esse tratamento, digamos, esse cuidado para diluir. Isso, e a massagem nos seios... Os médicos nunca me disseram isso. Sim, porque os médicos não É uma sabem. perspectiva muito diferente da nossa. Os médicos não medicina sabem ocidental. disso. Na verdade, a maioria dos médicos não sabem disso, mas... Qual é o médico que tu vai dizer, olha, vai massajar todos os dias ali? Na verdade, o que os médicos dizem hoje? Nós Os médicos tratamos, dizem assim. Os médicos dizem assim. Procura, por exemplo, no Brasil, nós temos o Outubro Rosa. O que é o Outubro Rosa? É um mês de conscientização sobre o câncer de mama. Cá também. Mas aí, olha a linguagem. Isso é que eu acho que pesa, a linguagem. Apalpe os seus seios para procurar cistos. Tipo assim, eles estão te orientando a pegar nos teus seios só para procurar, para ver se tem alguma doença ali. Não é para, ei, vamos massagear porque é gostoso. Porque de verdade é muito gostoso. Para prevenção. Não, e para prevenção, para sentir prazer, para ficar lubrificada, para ficar com os olhos brilhando, para ter mais vitalidade. A energia sexual feminina começa nos seios. E essa energia sexual da vitalidade começa nos seios. Não é na vagina, é nos seios da mulher. Os seios da mulher são a parte externa do coração. Então, massagear os seios é realmente dar amor e carinho para si mesma. Bonito, não é? Os seios na... Tu aprendiste isso na escola? Não, na medicina chinesa, os seios são chamados de sinos do amor. Por acaso tive vontade de fazer qualquer coisa, que eu tenho aqui um sino, mas a equipa técnica iria-me... Que lindo! É importante, Os por exemplo, sinos do amor. nunca nenhum médico, por exemplo, não é? E eu sempre fui acompanhada, né, vigiada, mas nunca tive nenhuma indicação. Também é certo, nunca procurei, por exemplo, uma medicina, uma teoria, tecnologia, ciência complementar, não é? Isso. Pronto, e que bom que estamos a ter esta conversa. Não sei, eu tenho 48 anos, mas acho que vou sempre a tempo. Claro que vais. Sempre. Não é? Mesmo aqui para as nossas É queridas isso. intemporais que estejam a ouvir esta mensageira incrível. Claro que vamos sempre a tempo. Sempre a tempo, não é? E, inclusive, é importantíssimo, não é só que sempre é tempo, Claro. é necessário. É necessário. Por exemplo, no Brasil a gente tem um número crescente de câncer no seio e câncer no útero. O útero, Crescente, não é?
assim, é claro que eu não estou aqui para dizer que eu sei qual é a causa do câncer. Isso é muito difícil, né, de você afirmar. Mas, sem dúvida nenhuma, os nossos órgãos, eles precisam de movimento. Movimento para os líquidos fluírem, para haver uma oxigenação, uma troca entre toxina e nutriente, né? Tirar as toxinas, nutrir os tecidos. O órgão que não tem movimento, ele vai adoecer. Pode ser que não seja um câncer, mas ele vai adoecer. Então, o útero, ele precisa pulsar, porque o útero é um órgão que pulsa. Como é que eu vou pulsar o meu útero? Massageando os seios, tocando nos mamilos, porque seio e útero estão ligados, tendo orgasmos, massageando os seios. Então, massagear os seios não é só para ter seios mais bonitos, ter mais vitalidade, só nos seios. É também pelo útero. Que está tudo interligado, não é? No fundo, tudo interligado. Tudo comunica. Exatamente. E se harmoniza, não é? No fundo, exatamente. Não é? Nós vamos fazer aqui um reequilíbrio, não é? É importante harmonizar isto tudo, não é? Essas informações que estamos a receber, porque há uma grande lacuna, eu penso, sobre este assunto, não é? Sobre a educação sexual que remete a esses assuntos todos. Eu acho que há uma lacuna brutal na nossa educação ocidental, e olhando jovens nas escolas e nós próprios, mas pronto, olhando estes mais novos, não há assim uma grande evolução. Desculpa, mas se eu estiver enganada, que me digam. Há muita informação, há cursos específicos, vá lá, mas temos que fazer uma procura. Ainda não há assim um plano de dizer as nossas meninas, os nossos meninos, por acaso hoje a conversa é mais feminina, não é? Mas falando mesmo também da energia sexual dos rapazes, não é? Na escola, de que eles são mesmo formatados ao ponto, não é? De mergulhar profundamente sobre esses assuntos, não é? E chegarem ao homem e à mulher e saberem deles próprios. E conhecer bem o corpo, tanto físico como emocional, como todo este mecanismo. Eu acho que estamos longe. Eu acho que é um grande trabalho a ser feito. Mas já se têm dado alguns passos. Sim. Por exemplo, com os meus sobrinhos, eles falam, não é, mesmo não só do aparelho reprodutor, por exemplo, mas falam da menstruação das meninas, sei lá, pronto. E às vezes fazem perguntas. Sim, físico, mas alguns passos têm-se caminhado. Sim, no meu tempo, não é, e era o teu, nem se falava, não tivemos qualquer tipo de iniciação, era mesmo aquilo muito simples, como aquilo que tu disseste. Ok, menstruaste, agora tens aqui o absorvente, não é? Nós não dizemos dispensa higiênico, não é? E pronto, olha, a partir de agora podes engravidar, por isso cuidado. Sim, não é? pronto. E ponto, não é? E só muito mais tarde é que eu honrei, por exemplo, em mim, o facto de ser mulher, ser menstruada, não olhar como aquele, ai que chatice todos os meses, não é isso, não é? Porque o nosso organismo é todo muito inteligente, por isso se nós temos e existe, por algum motivo é, não é? E então é honrar isso, não é? Mas eu só tive, digamos, a consciência de honrar isso, já tinha 30 e muitos anos. 33, 30. Sim. E você teve essa oportunidade? Porque, por exemplo, a minha mãe, nem com essa idade ela teve. Agora ela já entende um pouco mais, lá com seus 50 anos, porque de fato as coisas estão mudando. Já tem mais conhecimento sobre isso, porque existe um resgate exatamente dessas culturas ancestrais. Porque essas culturas ancestrais, medicina chinesa, a medicina andina, que a medicina andina ali nas Américas, as abuelas têm muito conhecimento sobre isso. Muito conhecimento sobre a menstruação, sobre as ervas que são boas para fortalecer, como fortalecer o útero, como fortalecer os rins. Esse aspecto mais sutil, essas abuelas têm o conhecimento. Então, existe agora um movimento das pessoas indo nesses lugares, querendo experimentar essa vida, querendo experimentar esse estilo de vida, porque esse conhecimento, ele convida a um estilo de vida. Não é só assim, eu não estou satisfeita, a minha menstruação, eu sinto dor, eu vou tomar uma pílula e vou continuar com a minha vida como é. Não, esse conhecimento
para você usufruir dele, você vai trazendo essa sabedoria para o seu estilo de vida. Isso vai te transformando, né? A maneira que você se relaciona com os ciclos do seu corpo como mulher. Você vai se relacionar com os ciclos da natureza, porque a natureza tem ciclos como o seu corpo tem ciclos. Você vai começar a se relacionar de uma maneira diferente com os elementos, né? Uma reverência aos elementos, né? Você vai compreender e você vai começar a abrir os seus instintos, que é, ao invés de você ter nojo da sua menstruação, por exemplo, você vai ter curiosidade. Quando você olhar para o seu sangue, você vai tocar o seu sangue, vai passar o seu sangue nos seus dedos. Você vai olhar para a cor dele, para a viscosidade dele, para o cheiro dele. E você vai desenvolver uma sensibilidade com conhecimento, você vai conseguir reconhecer. Nossa, esse mês acho que o meu fígado trabalhou mais, porque olha a cor do meu sangue. Olha como está viscoso o meu sangue, como não está saindo muito. Significa que talvez eu tenha exagerado nos laticínios esse mês. Significa que meu corpo, meu baço, tá precisando de uma desintoxicação. Então, através desse sangue que antes eu tinha nojo, que antes eu não queria ver, que antes eu só vou jogar fora. Passa a ser um grande mensageiro. Passa a ser um grande mensageiro. E aí a vida... E aí eu começo a... Não começa... A minha menstruação não é mais aquela coisa que eu quero evitar. Chata. Nossa. É aquele momento que, nossa, peraí, a minha menstruação vai chegar. O que ela vai me dizer? O que ela vai me trazer esse mês? Eu preciso dela para me organizar psiquicamente, emocionalmente. Porque a minha menstruação é um portal para dentro de mim. Então, esse resgate, né? Eu, pelo menos assim, no meu meio, eu vejo cada vez mais mulheres buscando isso. Cada vez mais mulheres buscando experimentar isso e viver isso. Eu penso que isto também é fruto desta grande informação que está circulando agora a nível internacional nas redes sociais, que acabam para as pessoas, não é? Começar a perceber, nossa, nunca tinha ouvido falar nisso e abre o apetite de saber um pouco mais sobre esses assuntos, não é? Mas, Juliana, uma pergunta. Nós sabemos que as mulheres estão completamente regidas por ciclos. E relativamente ao homem? Os homens, eles não possuem essa diferença hormonal ao longo de um mês, como nós temos. Nós temos. Mas não terão alguns ciclos? Eu acredito que, assim, eu não me aprofundei tanto, né, no conhecimento do homem, mas a energia sexual masculina, o homem, ele é regido por esse hormônio que é a testosterona. A testosterona dá para eles uma estabilidade muito maior. Nós, porque somos mais conectadas, mais regidas pela ocitocina, então a nossa flutuação hormonal, junto com a flutuação hormonal, nós temos uma montanha-russa de emoções. Isso mesmo, montanha-russa. Né? E nós também, por causa dessa Mas ocitocina... É mais uma pista de carros, né? Isso, e essa ocitocina, o hormônio ocitocina, ele é o hormônio da conexão. Então a mulher, ela é desenhada para ter conexão. Porque nós temos filhos, podemos engravidar, podemos ter um filho. Então a mulher, ela precisa ser capaz de criar essa conexão profunda para garantir a sobrevivência daquele bebê. E não só com o bebê, nós somos capazes de gerar essa conexão com tudo. Ai, fala-me, Juliana. Com tudo. Que disseste, da manifestação do invisível. É brutal esta informação. Tu vais adorar ouvir. Lembras-te? Sim. Então, só finalizando essa parte do homem, né? O homem, ele é quando a gente fala sobre a energia sexual masculina, existe também um conhecimento que o homem precisa se apropriar. Que é assim como nós estarmos desconectadas da nossa menstruação, nos gera um empobrecimento de vida, o homem não conhecer sobre sua própria energia sexual, estar usando a sua ejaculação, se masturbando, sendo dominado pela pornografia, gera um empobrecimento e um enfraquecimento total da sua própria masculinidade, inclusive um desgaste dos seus órgãos.
né? Porque a ejaculação, ela não vem do nada. A ejaculação é a melhor parte dos órgãos, do sangue de um homem. Então, quanto mais ele ejacula, mais ele está usando essa força vital. E imagina, ele usando essa força vital para jogar fora. Então, o homem pode aprender, assim como a mulher, a usar essa energia de vida, essa energia sexual, esse yin, e transformar em energia vital. Agora, essa questão dos ciclos, todos os seres humanos, assim como toda a natureza, como todos os animais, são conectados aos ciclos da natureza. Então, naturalmente, no inverno, existe uma tendência a um maior recolhimento, existe uma necessidade de uma determinada maneira de nutrir-se, porque a maneira que eu me alimento no inverno não pode ser a mesma maneira que eu me alimento no verão. E assim como a mulher tem que seguir isso e tem que atentar a isto para ter vitalidade, para viver com longevidade, porque essas culturas ancestrais não é só viver muito, né? É viver bem, com longevidade, com energia, com inspiração, respeitando os ciclos da própria vida, porque a vida tem seus ciclos, né? A vitalidade de uma pessoa de 20 anos, as tendências da mente, os desejos de uma pessoa de 20 anos não são os mesmos de uma pessoa de 60 anos. Naturalmente é preciso que mude. Há uma coisa de errado. Sim, e o homem ele precisa também aprender sobre isso, né? Mas existe também nos homens uma resistência muito grande de se ver parte desse todo, de acessar essa sensibilidade, porque parece que essa sensibilidade de cuidar da alimentação, de cuidar da saúde, é sempre uma coisa mais da mulher do que do homem, né? Os homens eles sofrem muito com essa resistência ao autocuidado. Mas depois eles morrem mais cedo. É exatamente por isso. Ou até de tratarem da própria sexualidade, porque o que nós vemos, eu sigo várias páginas de homens e terapeutas de casal, não é? E um dos grandes assuntos que é falado lá é precisamente esse, que é a disfunção que muitos homens têm, ou por pornografia, ou mesmo pressões, sei lá, mesmo nas próprias mãos, as forças com que usam as mãos e tudo, que causam disfunções no seu organismo e na sua sexualidade. Com certeza. E quer dizer, é uma coisa que se eu não seguisse essas páginas, eu não tivesse este tipo de conversas, às vezes nem tinha essa noção. E também nem nos passava pela cabeça, não é? Mas a verdade é que há aqui fazer aqui uma ponte também, os rituais iniciáticos dos rapazes também deixaram de ser feitos, e então como não existe ritual, não existe indicação, orientação, ou existe muito pouca. Houve uma grande perda, não é? Esse nível dos ritos. Houve uma disfunção muito grande do próprio papel do homem. Com certeza. Na sociedade, e muito a nível emocional. Então parece que criou todo um desequilíbrio. Mas agora já se vê as tais culturas e rituais, e mesmo cá em Portugal existem homens que reúnem e fazem retiros e cursos iniciáticos, e a homens graúdos da nossa idade, por exemplo, que eu participei num deles, era um retiro misto, e ali foi logo detectado muitas questões com homens que estavam presentes, que depois foram fazer um novo retiro e curso orientado, e que depois nós tivemos, claro que falamos, aí as mulheres não foram. Era só, e depois só para homens, quando falamos, sim, no início fomos todos juntos. Sim, mas depois houve essa necessidade e todos eles ficaram interessados e pediram ao orientador, neste caso foi o Rui Estrela, que os orientasse. E eles foram, e aí já eram os Filhos do Sol, salvo erro, o nome, e depois, claro, nós ficámos com contato uns dos outros e eles falaram coisas incríveis e a transformação, não é? Mas eles expuseram-se também a isso. Eram homens interessados, não é? E achei muito interessante. Eu acho que aqui também há um patamar que eu acho que devíamos dar muito mais atenção, até porque eu tenho um menino de 5 anos, não é? Rapaz, e portanto interessa-me isto, não é? Como vou educar este menino, não é? Quando ele chegar a puberdade dele, não é? O que é que eu posso potencializar todo esse conhecimento, não é? Para a vida dele. Então acho que faz sentido para mim mergulhar nessas áreas, aprofundar e poder dar
essa orientação ao meu filho, não é? Acho que é muito importante, porque eu vejo essa grande lacuna na nossa sociedade. Muitas lacunas, não é? Por isso que nós resolvemos fazer um podcast de educação também, não é? Porque Exato, eu acho que são estes esses temas assuntos, não só exato. com as mulheres, mas também com os homens, não é? claro. E dar esta voz que é preciso e é no fundo... Nós estamos numa sociedade que ela funciona ainda muito. Eu sei que há muito trabalho que está a ser feito, mas já estamos a sair, estamos a ver uma grande transição. Mas vejo ainda que há muito a fazer, porque ainda atuamos muito sobre o problema. Mesmo assim, ainda atuamos muito sobre o problema, não é? Se tu olhares bem para a escola, ainda funciona muito sobre o problema. Não fazer desde pequenino, desenvolver estas novas... Não são novas, elas são ancestrais. Sim, É? Elas são ancestrais até, não é? São sabedorias ancestrais, que são as tais sabedorias que são intemporais. Exato. Não é? São as tais sabedorias que são intemporais. Estamos aqui precisamente para resgatá-las. E pôr nesse nosso mundo moderno, não é? Fazer essa fusão no nosso mundo moderno. É porque a sociedade também é muito baseada, o nosso modelo é muito baseado no que a ciência pode provar. No que é provado cientificamente, né? Onde nós vamos ir, não é? E tem coisas que é muito difícil você provar cientificamente, sabe? É muito difícil você conseguir metrificar determinadas coisas, né? Apesar de que hoje... e também, apesar de que hoje, né, existem muitos pesquisadores que eles já têm um olhar para a ancestralidade e eles já estão buscando trazer o que está na ancestralidade para provar, para fazer pesquisa, para poder, sabe, construir como eu poderia dizer, construir um repertório científico para embasar essas mudanças, né? Para poder, porque essas culturas ancestrais, se a gente para olhar o que aconteceu no mundo, com as colonizações, os colonizadores geralmente impediram que essas culturas ancestrais continuassem sendo praticadas. Por exemplo, eu moro na Índia e hoje um dos meus objetos de estudo é a arte marcial mais antiga do mundo, que é chamada de Kalaripayattu. E Kalaripayattu é uma arte marcial que tem Ayurveda, ou seja, a medicina dentro, tem os movimentos corporais, tem Tantra porque fala da energia da Kundalini, passando por todo o nosso corpo, tem e aí vai buscar yoga, energia sexual, né, obviamente. Isso, então tem prática, aí o yoga ali dentro, e quando a Índia foi colonizada, antes de ser colonizada, Kalari era ensinado para todas as crianças. Ai, sim. A colonização veio e eles foram proibidos de ensinar Kalari. Então é um conhecimento que está quase perdido por causa disso. Tanto que a maioria das pessoas nunca ouviu falar de Kalaripayattu. Nunca as pessoas sabem o que é Kung Fu, e o Kung Fu veio de Kalaripayattu. O pai do Kung Fu é Bodhidharma, que saiu da Índia para ir para a China levar Kalari. E lá virou Shaolin Kung Fu. Mas ninguém sabe. Então, e assim como também, por exemplo, o Caminho Vermelho, que é o caminho dos Lakotas da América, que é um caminho muito poderoso de guerreiros, de pessoas que descobrem o seu poder. Porque todas essas práticas ancestrais, elas exigem disciplina, elas exigem você superar as limitações, você entender o poder que você tem. E é impossível você descobrir o poder que você tem sentado numa cadeira, sentado no seu sofá. É impossível. Você precisa ser testado, você precisa ser colocado numa situação extrema. Então, por exemplo, o Caminho Vermelho tem uma prática chamada a busca da visão, que você vai para uma montanha, vai ficar 4 dias sozinho, sem beber, sem comer. Vai ficar lá. E depois de 4 dias vão te pegar.
Tem outro que você vai passar 4 dias dançando em volta de uma árvore, sem comer e sem beber. E no terceiro dia, eles amarram você na árvore. Mas isto com que idade? Adulto? Adulto, né? Eu sei que há algumas práticas que fazem na adolescência, não é? Mas é adulto, não é? Sim, assim, dependendo de quando o teu padrinho, né, o teu mestre, vê que tu tá preparado para fazer aquilo, né? Você vai passar por uma preparação, não é assim, eu quero fazer e vou fazer. Não, tem uma preparação a ser feita. Então você é amarrado na árvore, você tem que se soltar da árvore dançando. Então vai ter sangue, vai ter suor, vai ter lágrima, todas as práticas ancestrais, é isso que você oferece. Suor, sangue e lágrima. Poxa. Então isso também é uma coisa que pra gente também é um tabu. Então essas práticas ancestrais, elas também foram proibidas. Elas foram proibidas de serem praticadas durante muito tempo. Agora que essas práticas estão retornando. Assim como cerimônia de cacau não era mais feita. É mesmo. Então, Olha, nesse retiro do misto fizemos cerimônia de cacau. Olha, nós temos que arranjar cacau para aqui. cacau é realmente uma bebida maravilhosa se souber ser conduzida para receber a entidade, né, o espírito da planta. Relativamente então a esses rituais que estão a ser agora mais estudados, uma vez que a ciência não consegue comprovar tudo, mas o incrível é que quase toda a humanidade quer acreditar nos 5% que a ciência consegue, não é, comprovar e que passado 5 anos já existe outra perspectiva e outra forma e outros dados, outros resultados, enfim, é tudo muito volátil, mas o que eu tenho visto e daquilo que eu tenho acompanhado, e nós também falamos sobre isso, não é? É que cada vez mais há muitos assuntos, muitas tecnologias, muitas ciências complementares ainda não provadas, mas que felizmente há médicos, investigadores que articulados conseguem já obter resultados que muitas vezes não são comprovados, porque não existe um estudo rigoroso científico de acordo com todos os requisitos, mas são comprovados nas pessoas, nos animais também. Na experiência, não é? Na experiência e etc. Por isso é muito interessante que se dê esses... Porque às vezes essas provas, porque tem que ser igual para toda a gente, não é? E passa a ser comprovado. Mas na verdade nós não somos todos iguais. Não é? E também temos que parar para pensar um bocadinho sobre isto. Não somos todos iguais. E até pode funcionar para uma grande parte. Não quer dizer que esteja errado ou que não está... Não. Pode haver uma outra ciência que funcione para uma outra parte da humanidade. Está tudo bem. Está tudo certo. Essa coisa tem que todos entrar no mesmo pacote. Não é? Por isso é que nós temos que ir buscar fora do pacote, fora da caixa, não é? Out of the box. Porque eu acho que não somos todos iguais. Não é? Há coisa, mulher assim, homem assado, está bem, mas há coisas que podem não funcionar com aquela pessoa porque, por 1001 razão, ela precisa de uma outra forma de desenvolver o potencial dela. E está tudo certo. Ou seja, não rejeitar, é aceitar. Eu acho que na ciência é preciso expandir mais essa forma de provar, não é? Essa coisa, vamos provar, não está provado cientificamente, até porque nós sabemos perfeitamente que está a haver uma fusão da espiritualidade com a ciência hoje em dia, não é? Sim. Não é? Então há pouco tu disseste que havia assim um assunto que vocês tinham falado que era brutal, muito interessante. não é? Que eu achei eu fiquei curiosa. Maravilhoso a forma como ela me explicou, não é? Esse assunto. Disse, nossa, isso é lindo. Não é? Relativamente à mulher, não é? Nesse caso. A mulher, não é? Aquela manifestação invisível, não é? Gostei muito de ouvir essa forma como tu me explicaste. Então gostava muito que tu explicasses aqui aos nossos queridos intemporais que estão aqui de certeza absoluta a pensar, nossa, que assunto louco que veio hoje, mas calorento, não é? Então, quando a gente fala, né, na medicina, nesse taoísmo, na medicina chinesa, nós falamos sobre o visível e o invisível. O invisível é tudo aquilo que é manifesto, que eu posso ver, que eu posso tocar, que eu posso, sim, sabe, experimentar através dos meus sentidos. E o invisível é aquilo que eu não experimento através dos meus sentidos, mas que existe, sem dúvida nenhuma.
Por exemplo, um pensamento. Eu não experimento o pensamento através dos meus órgãos dos sentidos, mas sem dúvida nenhuma, um pensamento existe. Inclusive, tudo aquilo que é visível antes existiu no invisível. Por exemplo, essa mesa. Para montar essa mesa, antes ela existiu no invisível, na minha ideia. Fui pegar a matéria-prima e ela se transformou em uma mesa visível. A mulher, ela tem um órgão que é feito especialmente para transformar o invisível no visível, que é o útero. Então, o útero, ele é esse potente órgão, essa potente capacidade de transformar um espírito. Se você acredita, né, que antes de um ser humano encarnar e ter um corpo, ele é um espírito, ele sai do invisível para o visível, é formado dentro do útero de uma mulher por 9 meses e sai através desse portal que é o canal vaginal da mulher para experienciar o mundo. Então, a mulher, ela tem essa capacidade. A mulher tem essa conexão natural com o invisível. Ela é capaz de trazer desse invisível visões, intuições, ideias para servir para a comunidade, inclusive. Por exemplo, tradições ancestrais, época da menstruação feminina, as mulheres se reúnem. Porque as mulheres, quando começam a conviver juntas, elas começam a sintonizar o ciclo menstrual. Então, as mulheres convivem juntas. Elas se reúnem como se fosse um conselho, sabe? Que acontece ali com a presença do fogo, a presença do sangue, a presença das contrações internas e a presença dos sonhos e das visões. Então a mulher consegue intuir, ver, trazer do invisível para o visível as ideias, as soluções, o que pode ser feito na nossa comunidade para a melhoria da nossa comunidade, as curas que podem ser trazidas. Então existem muitas mulheres curandeiras, né? Tem uma mulher mexicana chamada de Maria Sabina, que ela curava as pessoas que estavam em situações incuráveis. Ela cantava para essas pessoas e ela trazia essa cura do invisível para o visível. Ela trazia a cura do mundo dos espíritos para o corpo da pessoa. Ela curava as pessoas com essa capacidade dela de se sintonizar com esse reino. E não que os homens não possam fazer isso. Eles podem. Mas a mulher, ela tem um órgão para isso, que é o útero. Então, imagine que bonito vai ser quando cada vez mais mulheres estiverem sintonizadas com o poder sutil do seu próprio corpo. Quantas ideias virão para esse mundo, surgirão para esse mundo, para que a gente possa viver com mais harmonia, para que as nossas sociedades sejam melhor organizadas, para que os nossos filhos sejam melhores criados. Então, é tão bonito ver o caminho que nós estamos aqui para redescobrir, porque esse caminho é nosso. E de alguma maneira nós esquecemos. Sabe-se por quê, não sabemos exatamente por quê, mas acredito que também esse esquecimento e a oportunidade de reaprender é uma oportunidade de se reencantar. De se reencantar com a beleza que nós somos. E de poder se maravilhar de novo com a vida humana. E de poder celebrar a existência dentro desse corpo, a existência dentro dessa materialidade, né? E poder aproveitar esse tempo que nós temos, que é um tempo limitado, dentro desse corpo, dentro dessa oportunidade, dentro dessa experiência. Porque, assim,
se eu não sei, se eu ainda estou a descobrir, e tem tanto para eu descobrir, a minha vida, ela passa a ser uma aventura de descoberta, né? Então, todo dia eu posso descobrir um pouco mais sobre mim. Então, a vida, ela sai de um tédio e de uma repetição e ela passa a ser uma surpresa. E a gente, que é uma criança também, como a gente gosta da curiosidade, né? Então, a Mãe Divina que nos reúne aqui, nos reuniu aqui, a Mãe Divina que pariu esse universo inteiro de suas entranhas, a Mãe Divina, ela nos colocou essa grande brincadeira. Olha, eu vou te dar o esquecimento, porque a Mãe Divina, de acordo com os conhecimentos indianos, ela cria, ela nutre, ela destrói, mas ela também esconde e revela. Então, esconde para poder revelar, para poder fazer com que nós trilhemos essa jornada de redescobrir. Tirar os véus, não é? Então, ainda que exista toda essa dificuldade, né, essa desconexão, para que eu não seja, para que os meus dias não sejam dias onde eu sinta esse peso da desconexão, ai, todas as pessoas são desconectadas e... Não, eu prefiro olhar isso como uma grande brincadeira, como uma grande mágica, para que os meus olhos continuem brilhando e para que eu continue me sentindo inspirada para continuar, né? Em que momento estás neste momento? Não é? Já foi uma grande viagem com ela aqui, não é? Desde o momento do basquete. Em que momento é que tu estás, Juliana, neste momento? Eu não sei. Não sei. Bem, estás Está a em viver o Portugal. momento. Está a viver o momento. E nesse Vamos ter momento que da minha fazer um vida, outro- eu estou passando por eu fui convidada por essa grande força cósmica agora a passar por uma jornada de aprender as artes marciais. Então eu tenho me dedicado a aprender Kalaripayattu, junto com tudo aquilo que eu estudo, Que né, da grande medicina. guerreira que temos aqui à nossa frente. Isso, e eu descobri, Tu treinas com espadas? treino com espada, com paus, treino chutes e treino as posturas que trazem uma determinada qualidade para a mente, as saudações. Eu só tenho pena que nós estamos a chegar ao fim do podcast, porque eu digo-te uma coisa, vamos ter que a convidar novamente para ela nos partilhar sobre esse lado que não tivemos tempo de explorar, mas isso é para te obrigar a vir cá a Portugal, este país maravilhoso que gosta de te receber. Quem sabe eu não venha para Portugal e tenha a oportunidade de compartilhar as práticas, né? Porque aqui estou compartilhando a palavra, mas quem sabe conduzir um grupo de pessoas nas práticas, né? Porque é outra coisa, né? Uma coisa é o que a gente ouve, outra coisa é o que a gente, através da prática, descobre em nós mesmos. Eu acho que em breve tu vais voltar e vamos fazer aqui algo de Vamos fazer especial, essa ponte. não é? Vamos apontar fazer isso, isso. vamos conversar e ver se podemos fazer algo de interessante sobre isto, não achas? Olha, onde é que nossos queridos intemporais te podem encontrar, Juliana? Comunicar contigo, saber mais sobre ti enquanto tu não voltes a Portugal? O meu Instagram é Juliana Fiuza, Fiuza com Z, tudo junto. Eu tenho uma newsletter, então você pode entrar no meu link da bio e se inscrever na minha newsletter gratuita. E além dos textos e dos stories, das lives que eu faço, eu também trago alguns textos especiais só para as pessoas que estão na minha newsletter. Às vezes faço até lançamentos de cursos especiais só para quem está dentro da minha newsletter, para as pessoas que eu sinto que estão mais íntimas ali comigo, sabe? Sim, porque estes assuntos acabam por ser muito intimistas, não é? De certa forma, não é? E uma coisa, mas esses cursos são presenciais ou também online? Sim, eu tenho cursos online. Tenho cursos presenciais e agora em 2024 eu vou conduzir o meu primeiro grupo na Índia. Uau, presencial. Presencial, com certeza. Então, Aqui em Portugal. eu vou levar, sim, a gente vai fazer um evento aqui em Portugal. Seguimos esse caminho,
Eu já estou esfregando as balas, porque está frio, mas também porque eu estou inspirada. Tá bom. Então, Juliana, muito obrigada pela tua vinda. Adorei te receber. Acho-te uma mulher fantástica. Desejo-te tudo de bom para essa tua viagem, não é? Que vai continuar, tanto física como espiritual, e acho que vamos muito ouvir de ti neste mundo. Não achas? Acho que sim. Além dela ser Muito grata. um mulherão, como mulherão, dizem os brasileiros. Mulherão, tenho a certeza que temos ali homens intemporais a dizer, nossa, mas ela realmente é gostosa, Poderosa. né? E poderosa. Deixem ela vir cá com as artes marciais. Vamos lá. Agradeço. Olha, eu agradeço também, não é? E nós todos, e aqui a nossa equipa também, porque tu és uma simpatia. Claro que tivemos a oportunidade de conviver aqui um bocadinho no antes também. Almoçámos todos juntos até. O empadão. Famoso empadão. Delicioso. Obrigada. E também agradecer o facto de trazeres estes assuntos assim tão importantes, e a mim, para mim, o importante é despertares em mim essa tal curiosidade de, sei lá, todos os dias aprender mais um bocadinho. Este podcast surgiu, não é? Ele existe por isso mesmo. É por isso E então esses assuntos, todos nós lidamos com mulheres, não é? E no fundo, e com homens também. E os não é? homens entendem melhor as mulheres, não é? Sim, e os homens entendem também melhor. E então é assim uma grande oportunidade, e vamos com certeza conversar mais, fazer trocas e... não é? Arro. Como é que diz na Índia? Na Índia diz Namastê. Namastê. Hara Hara Mahadeva. Nossa. Jai Ma. Dizem muitas coisas da Índia. Eu agradeço que a Mãe Divina continue abençoando a nossa jornada e que abençoe cada vez mais o podcast de vocês. Obrigada. Que muitas pessoas possam receber essa oferenda, né? Que aqui nós estamos investindo, essas mulheres estão investindo o tempo delas, o dinheiro delas, a energia delas, para levar conhecimento. Obrigada. Obrigada. Um forte abraço aos nossos queridos intemporais. Até para a semana. Muito obrigada por estarem aí. Todas as referências que surgiram neste episódio vão ficar na descrição do próprio episódio, as redes sociais e etc. E estamos disponíveis, claro, para qualquer pergunta, dúvida que tenham, e fazemos aqui a ponte com a Juliana, não é? Juliana, e até breve. Até Juliana. Até breve. Obrigada. Obrigada por vivenciares mais uma viagem das gotas intemporais. Esperamos que este momento tenha sido uma experiência enriquecedora, repleta de sabedoria e inspiração. Encontramos-nos novamente na próxima quinta-feira. Até lá, um forte abraço intemporal.